Olá você, querido ouvinte, que está ouvindo agora mais um episódio do LaCast. Eu sou o Kleiber, o seu host. Eu estou aqui com o meu co-host, Vini Teixeira, o grande. Fala, Vini. E aí, pessoal, meu nome é Vinícius. Estamos aqui agora numa nova edição do LaCast, uma nova temporada, assim podemos dizer, né? E agora presencialmente, agora que a UFAL está voltando aí, a gente tem até uma salinha aqui para apresentar o episódio para vocês, para ficar daquela qualidade, do jeitinho que o povo gosta, né? Daquele jeito, né, Vini? Pois é, então, com essa sala nova, agora tem vídeo também, né? Câmera nova e tal. É um momento, assim, é um momento de renovação, assim, do podcast. A gente vai tentar fazer todas essas questões, principalmente porque a UFAL, ela funciona da seguinte maneira: você entra aqui para sair, né? Essa é a lógica do estudante. Você entra aqui para sair, você vai estudar, você tem que tirar seu diploma, tem que sair em algum momento. Então, o LaCast também vai funcionar desse jeito. O LaCast vai ser rotativo, as pessoas vão mudar com o tempo, não tem o que fazer sobre isso, porque as pessoas vão ganhando mais responsabilidades, vão se desenvolvendo na sua própria carreira profissional e acadêmica, e o tempo vai ficar curto e vai sobrar para quem é calouro, quem está chegando agora, e principalmente tem interesse em abraçar o projeto como eu e o Vini fizemos, né? Pois é, então. É isso aí, somos agora host e co-host. E é isso. Eu espero que vocês gostem da gente, pelo menos. Ó, de verdade, espero que vocês gostem da gente. Rapaz, olha, eu espero que seja, que o pessoal goste da gente mesmo, porque... Mas é isso aí, Vini, roda a vinheta. Caio, o editor, roda a vinheta. Então, Vini, meu caro, estamos aqui agora numa situação completamente inusitada na UFAL. A gente agora está no período presencial, né? Eu já não diria que eu sou um calouro, mas voltando para a UFAL agora, eu sinto que eu sou um calouro, porque é a primeira vez que eu piso na UFAL como estudante de fato, né? Até então eu só tinha vindo para o EAD, fazer o PLE, fazer os períodos à distância e tudo mais. Bicho, é uma rotina difícil, é uma rotina complicada, principalmente para mim que moro fora e tudo mais. Como é que tá sendo para você esse período para você? Cara, a questão de se sentir como calouro, eu me sinto um pouco como calouro, porque eu só venho pra cá, pra UIC, há algumas semanas, umas 3 semanas. Eu fiz o primeiro período nesse semestre passado 100% EAD. Agora a maioria das minhas aulas é presencial, algumas ainda são EAD, mas ainda me sinto um pouco como calouro, né? Só que tecnicamente eu acho que eu não sou mais, já que é o segundo período, né? E sobre as questões de vir pra UFAL, eu pego um ônibus, assim, então eu tenho que acordar bem cedo pra chegar na UFAL, que eu moro um pouco longe. Acordar 4h50 da manhã todo dia. Mas se acostuma. Não é tão ruim quanto parece, é até, sei lá, relaxante. Você pega o ônibus, fica sentindo a brisa aqui, batendo do teu lado. Legal. Não passa frio não, bicho? Não, cara. Eu não passo frio, velho. Pior que 4h50 eu também tô fazendo uma coisa muito importante. Eu tô pegando o ônibus 4h50. Louco, é complicado. Acordo lá pra umas 3h30, pra 4 horas, só pegar o ônibus 4h50 e chegar aqui na FAO umas 6h40. Tu chega em casa a que horas, quando você pega de volta pra... Normalmente, se eu ficar integral, eu volto pra casa chego em casa, no caso, umas 7h30 da noite, sabe? E aí... Dá pouquíssimo tempo de fazer as coisas em casa, né? Obviamente. Exatamente. Tem que ficar escolhendo rotina e tal, e é a organização. Mas isso aí, qualquer carreira acadêmica demanda essa organização. Você tem que estar muito bem centrado naquilo que você quer fazer naquele dia, senão você não consegue fazer. Principalmente porque você passa o dia inteiro na UFAL, né? É questão de se acostumar com a rotina, né? Essa rotina meio que nova já entra de cara nessa rotina nova, porque antes das aulas começarem, você tá lá de férias, de boa, tranquilo, do nada, um trilhão de aulas por dia, um monte de coisa pra fazer. É isso, a parada é engrenar na rotina. Justamente. E pra quem tá ouvindo aí, lembre-se de seguir o Instagram da Lacomp. No Instagram tem um arroba aqui. E também se inscrever no canal da Lacomp. Você tá assistindo isso aqui, você provavelmente tá no Spotify, você deve estar no YouTube ou qualquer outro lugar possível. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, é porque você tá no YouTube, então seja bem-vindo ao YouTube. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e a gente vai trazendo novos episódios constantemente, conforme a rotina vai ficando melhor pra gente. A gente vai se organizando aqui, porque tudo é um processo, não é verdade? É verdade. Sobre o que você estava falando dessa questão da mudança drástica, eu acho interessante que tanto do EAD quanto do presencial, eles tinham seus pontos positivos e seus pontos negativos. Ponto primordial, mais positivo a favor do presencial,
é a questão do ambiente. Eu acredito, pelo menos. O ambiente em que eu tinha lá em casa era... Além de ser um pouco mais desgastante mentalmente, eu imagino, você se reconhecer estudando no mesmo ambiente que você deveria descansar. Eu acho que o presencial, ele separa muito bem as coisas a partir do momento que você tem salinha de estudos. O IC, ele tem um recursos excelentes para quem quer estudar, para quem quer só ter uma sala de convivência também, conversar com as pessoas. Então é tudo muito bem separado, coisa que você não tem na sua casa quando você está no EAD. É uma experiência bem interessante que eu tive. O contra é justamente essa questão do tempo. Para quem mora fora, principalmente, tem que pegar o ônibus cedo e tudo mais, e você tem pouco tempo para fazer as coisas em casa. Mas eu sinto que para estudar está sendo muito mais fácil aqui pela UFAL, até porque não tem muita coisa para eu me distrair, né? Em casa eu sou cheio de coisa para distrair. Sim, essa é a maior vantagem que eu vejo no presencial, sem contar que as aulas também, na minha opinião, as aulas presenciais, você tem como ter aquele aprofundamento, você tem mais tempo para falar com o professor depois da aula. Quando o professor tá lá no Meet, tá ligado? O cara saiu, beleza, pessoal, tchau, tchau. Ele fica pra fazer as perguntas. Se ele sair, cara, você não sabe quando o seu professor for. Ele se perdeu no mundo da internet, tá ligado? A aula não, o professor, você vê o professor caminhando, saindo. Se surgir uma dúvida depois, você pode procurar ele próximo da secretaria e tudo mais. É uma experiência interessante. Sem contar aqui o contato humano, né? O que você acha desse ponto que eu joguei aí? Acho assim, quando eu comecei a UFAL, eu comecei o EAD e eu já estava acostumado a, estudar em casa. Porque quando eu estudei pro Enem, eu estudava com um cursinho online. Então eu tinha que estudar sozinho. Eu acabei acostumando a estudar assuntos sozinho, aprender sozinho e tudo mais. E aí eu pensei, poxa, aqui no EAD eu posso acordar de 7h30. Sabe, eu posso acordar tranquilo, super tarde, e eu ainda posso assistir a aula. Aí eu pensei, então eu acho que eu prefiro o EAD. Aí começou o presencial e realmente é outro nível. Convívio, assim, de estar numa sala junto de outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você, estão empenhados para aprender, sabe? É outro nível. O professor ali também, ele pode ver o rosto do pessoal, não é só um monte de letra e umas fotos estáticas na tela dele, tá ligado? Então, cara, eu não achava que eu ia gostar tanto quanto eu tô gostando, sabe? Acho que realmente é outro nível. A questão da socialização é muito importante, até porque até pouco tempo atrás meus colegas de turma eram fantasmas, basicamente. Eram, tipo assim, quando o cara tinha foto no e-mail, beleza, você via o rosto dele e tal, às vezes via no WhatsApp. Agora, quando o cara, assim, meio low profile, que não gosta muito de aparecer, o cara, tipo assim, tem sei lá, o nome dele é Arthur, aí tem um azão, assim, na foto de perfil dele do Meet. E eu não sei quem é Arthur, pô, e não tem a foto, não tem como reconhecer. E o que aconteceu foi que eu conheci muita gente que eu já conversei pelo WhatsApp, mas que não tinha essas fotos. E aí teve essa socialização, achei bem interessante. Eu me senti conhecendo uma pessoa pela segunda vez, tá ligado? Então, eu conheci alguns amigos pelo EAD, sabe? Eu fiz alguns amigos pelo EAD. E a gente tava sempre, nossa, quando for o dia primeiro dia de aula presencial, poxa, vamos se encontrar em tal lugar. Aí eles são de ciência da computação, eu sou de engenharia. Uhum. Minha primeira aula não é no IC. E a deles eram. Então eu fiquei, meu irmão, eu vou conhecer os caras. Eles vão todos conhecer primeiro, eu vou ficar de fora. Aí eu fiquei todo coisado. Aí, enfim, rodei a UFAL e tal. Mas acabei encontrando eles depois. E foi aquela festa, né? A gente tava, nos zoando, né? Pra quando a gente fosse se conhecer, e foi divertido. Eu acabei conhecendo mais gente também, reconhecendo voz que eu escutava no Meet, que era interessante. Você reconhece a voz da pessoa e você vê o rosto dela. Que era uma coisa que geralmente você não vê, tá ligado? É uma experiência diferenciada, assim. É isso. E do contato com os professores, o que é que você sentiu, assim? Rapaz, acho que os professores, eles evidentemente eles se sentem mais confortáveis, né, pra dar aula. Sempre eles falam, mas no Meet tinha um ponto bom, que era a facilidade de você, sei lá, copiar e colar uma anotação, salvar a anotação que você faz, você não precisa, ficar apagando e aí quem não copiou... Ctrl-Z é maravilhoso, cara. Também tem isso. Cadê quem inventa um Ctrl-Z na vida real, velho? Pois não tem. Sim, mas os professores, é divertido de ter esse contato com o professor, você olhar pra ele e ele falar, olhar pra você entender. De vez em quando eu gosto de, em momentos certos, claro, eu gosto de comentar alguma coisa da aula, sempre, obviamente, não no meio da aula, quando o professor abre margem pra isso, e no Meet não era não era igual. É divertido ter esse contato com o professor mais próximo. Mas você, na relação
do Meet mesmo. Você tinha as pessoas e tinha gente, por exemplo, já falou com algum professor que pedia pra vocês ligarem a câmera na aula, por exemplo? Assim, o professor pedia, mas ele não obrigava. Eu acho que a grande maioria dos professores iria preferir se todo mundo tivesse com a câmera ligada. Eu não tenho câmera, sabe? Eu não tenho câmera no meu computador. O que eu poderia fazer é, tipo, pegar a câmera do meu celular, botar assim no computador e é isso. Mas aí é muito trabalho. E também você tá lá todo desarrumado, você tá tomando seu café, comendo alguma coisa, O cara tudo estranho. acabou de acordar com remela no olho ainda. Ele acordou no seu celular, clicou no link e tá lá na aula rolando. Não, Isso é uma grande vantagem do EAD, isso É admito. verdade, é isso. Mas será que é uma vantagem? Porque você, tipo, acabou de acordar. Você não tá muito ligado. Verdade, não é uma vantagem porque você não tá muito ligado, mas você não toma falta. Tá ligado? Então. Mas realmente tem umas paradas assim que abre muita margem pra problema, não só, tipo, para o aluno, mas pro professor também. Porque vai que sei lá, tá no Meet, mas ele não tá no Meet. Ele tá, tipo, fazendo outra coisa, tá ligado? Aí o aluno acha que ele não tá se prejudicando, mas ele tá, de fato, se prejudicando. Sabe? De fato, e assim, falando sobre mais do curso, engenharia, ciência, tem muita matéria assim que você não vê propósito nela no início dela. Verdade. Por exemplo, quando você paga cálculo 1, cálculo 2, que são as primeiras matérias assim, paga geometria analítica, álgebra linear, você vê sentido quando você paga uma programação 1, quando você vê estrutura de dados, que aí o curso é sobre isso, é sobre computação, sobre programação, algoritmos e etc. Mas quando você paga um cálculo, paga geometria analítica, talvez fique mais difícil de você enxergar a importância dessas coisas lá na frente. E o que acontece muitas vezes é que você chega no final do curso, lá nos últimos períodos, e tem que aplicar esses conhecimentos dessas matérias para poder fazer o básico nos últimos períodos. E isso aí já é aquela surpresa. Se o cara não conseguiu ter atenção no EAD, que muitas vezes é nem a culpa do cara mesmo. Às vezes a condição dele em casa não é muito legal mesmo. Tratar, ou muito barulho, ou não tem um espaço fixo para ele ficar, ele tem que ir pra sala, e às vezes pro quarto, e às vezes pra cozinha e tal. E é loucura, a pessoa acaba se prejudicando por causa disso. Eu acho muito interessante essa ideia de você... Essa ideia, né? Como se você tá vendo, virou uma ideia. A ideia de você vir estudar numa sala de aula virou uma ideia de tanto tempo que a pandemia mexeu na cabeça das pessoas. Virou cara, uma ideia. Uma ideia. Os alunos, todo mundo no grupo, nossa, mas como seria bom se tivesse uma sala de aula pra todo mundo se ver e estudar todo mundo junto. Como se nos últimos 15 anos da vida do cara ele nunca sentou numa sala de aula na vida dele. Foi sempre EAD, mas eu sinto que o tempo passou muito devagar, cara. Esse período eu sinto que o tempo passou muito devagar. No período de EAD, cara, não sei. E todos os dias pareciam meio parecidos. Era um dia da marmota, era um grande dia da marmota, eu sinto. Mudava nas aulas. Cara, pra mim, por incrível que pareça, foi o contrário. Assim, não só nas aulas EAD, mas tipo a pandemia em geral, sabe? Tipo, a pandemia meio que começou há 2 anos atrás e nem parece, tá ligado? Sim, eu acho que o ponto é que a pandemia começou há 2 anos atrás, mas eu acho que enquanto eu estava nesse período, pareceu que durava anos e anos, mas agora que eu tô aqui, parece que passou rápido. Ah, entendi. Porque eu acho que os dias são muito parecidos, e aí a memória vai só se apagando, e às vezes a memória que você tem de um dia é na verdade a memória de outro dia, que era parecido com o outro, tá ligado? A cabeça faz esses truques com a gente. Acontece. Aconteceu um pouco comigo. É o pior dos 2 mundos, basicamente. Porque quando você tá passando, é lento. E é um sofrimento, é um martírio. E aí, quando você termina, é rápido. E você fica tipo, caramba, eu perdi mó tempo, bicho. Mas tem a questão também que, tipo, não é 100% ruim, sabe? Primeiro de tudo, foi bom da gente pelo menos ter aula, tá ligado? Justo. Sabe? Justo. Pelo menos a gente teve alguma aula e não ficou só parado, sem fazer nada em casa. Porque estudar sozinho às vezes é difícil. E sem o curso pra te motivar, pra te dar um guia por onde você tem que estudar é complicado. Fora também tem as questões do professor poder, tipo, fazer mais anotações e tudo mais. E às vezes é até mais fácil pro professor. Vai que ele mora, por exemplo, em outro estado, e aí ele teria que se mudar pra cá, ele não tava pronto ainda, sabe? É isso. Sim. Eu, quando vou falar, eu gosto muito de gesticular enquanto eu falo. Eu imagino para um professor que gosta também de ter esse costume de gesticular, gesticulando para uma câmera assim, ó. E os alunos tudo com uma letrinha na tela assim e o chat subindo e tal. Então, tipo assim,
até pro professor mesmo. Nunca não cheguei a dar aula, não tenho essa moral, mas pra quem tá no Meet e tá falando, nem que seja uma como é o nome? Uma palestra, um monólogo com o pessoal ali, não sei o que, você falando pro pessoal, apresentando alguma ideia pro pessoal, fica até meio estranho, porque você não sabe se você tá falando com gente. Isso é que é estranho, você tem a noção de que tá falando com pessoas, mas visualmente você não necessariamente está vendo aquelas pessoas. Eu acho que isso pro professor pode ser muito desconfortável, dependendo da pessoa. Sem contar ainda mais os professores que não estavam acostumados com os softwares utilizados, né, para o EAD. Tem gente que não sabia usar o Meet direito, ou até o próprio Ava da UFAL, tinha gente que estava com dificuldade, teve que fazer um curso e tal, sobre que professores fizeram um curso para saber mexer no Ava, no Classroom e tal. Então, foi um período sim, aprendizado grande, não só para os alunos, para todo mundo, tá ligado? E foi um período, assim, talvez que muita gente perdeu muita coisa. Muita gente perdeu familiares na pandemia. E a pandemia em si ainda não acabou, tanto que a gente tá aqui de máscara na sala, gravando esse podcast. A máscara, ela, se eu não me engano, no estado de Alagoas, ou foi só em Maceió aqui, liberou? Mas não sei, cara. Acho que, assim, Maceió é certeza. Maceió é certeza que liberou a máscara, mas aqui na UFAL ainda é obrigatório o uso e é recomendado fortemente que continue usando, até porque a pandemia não acabou ainda. O Covid ainda tá por aí. Pelo menos a vacinação tá em dia, né, velho? Vamos em vacina. Vamos em vacina. Mas sei lá, cara, a dinâmica da UFAL tem que andar muito. Eu acho que o meu Google Fit, ele apita toda hora. Ele fica tipo, nossa, cara, você tá andando muito, cara. Como assim? O que foi que aconteceu? Há 3 meses atrás você tava em casa o dia inteiro, não saía pra nada. E aí agora você tá andando por aí que nem um doido. O que aconteceu, cara? Como assim? Como é que você tá viajando tanto? A ida e a volta do RU pra, sei lá, do IC pro RU e IC, você queima todas as calorias que você comeu no RU, tá ligado? Exatamente, cara. Não, velho, eu tava vendo aqui o RU, ele... Pra quem não sabe, o RU, o restaurante universitário, é o... Ele foi feito, ele foi projetado pra você chegar lá com fome e comer a comida com fome. Eu gosto muito da comida da RU. Mas eu tenho medo se eu tô com um pensamento enviesado da comida da RU. Porque eu chego lá, eu fico assim, não, tá chegando meio-dia, aquela fominha, eu vou ali na RU. Só que eu começo a caminhar, e tá sol rachando quando não tá chovendo. Você vai, caramba, essa fome tá aumentando. Aí você vai pra RU e tem a fila da RU. Aí você passa tempo na fila. Aí a fila faz uma espiral, uma cobrinha assim. Chega uma parte que é lá no finalzinho, que você tem que entregar o seu documento e o comprovante de vacinação. Na maioria das vezes só a matrícula, né? Porque a matrícula já vem com o comprovante de vacinação garantido e o seu RG. E aí você tá lá nessa fila para entregar os documentos e vai passando assim do seu lado, pessoal, com uma quentinha, uma fruta, que é a sobremesa, né? E um suquinho, você fica... Aí você fica, meu Deus, esse é o almoço da RU, eu preciso pegar esse almoço da RU. Então, às vezes, assim, eu não sei se eu gosto tanto da comida da RU porque é boa, ou se eles projetaram tão bem que é praticamente impossível não gostar da comida. Porque eu chego lá com fome e eu tenho que esperar, pô, pra comer. Será que importa? De uma forma ou de outra, você tá gostando, eu então. tô gostando da comida, eu acho que não importa. Eu não tô nem aí, eu só quero comer, cara. Só quero comer, isso é verdade. Pois é. Então, cara, falando um pouco sobre nossa experiência aqui como no primeiro período, por exemplo. Engenharia de computação e ciência da computação tem um foco mais em programação, né? Como que foi a sua experiência para aprender a programar? Você já sabia quando você entrou? Como é que foi? Rapaz, me avisaram, né? Antes eu não sabia muito bem o curso que eu queria fazer. Perto do quando eu tinha feito o Enem, eu acho, já me falaram, tem engenharia da computação, ciência da computação e tal, no IC. Tudo mais, eu tinha amigos que eram daqui, estudam aqui e tal. E eles me falaram do curso, não, o curso é legal, assim, você vai ficar um pouquinho doido, vai, mas pagando cálculo, não sei o que e tal, mas é legal, é da hora, dá uma chance e tal. Eu falei, não, então acho que eu vou tentar. Ele falou, você vai tentar mesmo? Então, olha, toma aqui a playlist aqui de C, de linguagem C, pra você aprender o básico e tudo mais. Aí eu aprendi, sei lá, aprendi um if, um else, fui tentando fazer essas coisas super básicas, não cheguei a estudar como eu sei que o Vinícius estudou pra caramba. O cara foi pra guerra com tanque. Os caras assim, no prelúdio da guerra, o cara já tava com um tanque de guerra montado pra entrar com tudo na porta do IC, é impressionante. Mas no caso eu só vi o básico de programação, que é pra não chegar lá completamente destreinado, até porque é uma vantagem que você pode ter, e acho que
esse período aí da pandemia ensinou muita coisa pela internet pra gente, né? Verdade. Então, o conhecimento tá na internet e quem procurar consegue achar e desenrolar muito bem. Alguns, mais pra frente do curso, são mais difíceis de achar por ser muito mais específico, envolver muito mais artigos científicos do que qualquer outra coisa. Mas esses conhecimentos principais, primordiais de cálculo 1, programação 1, até estrutura de dados, você acha, eu tenho certeza. Você consegue encontrar e na minha vez, eu só peguei o básico de programação 1. Agora conta a sua história, porque eu conheço a história do cara e o galera não conhece, eu vou até olhar assim, vou ficar assim, ó. Não, pô. Calma, velho. Então, aqui eu tenho um amigo que cursa, ele tá 2 períodos na minha frente. Ele cursa engenharia de computação. O Matheus. Ele cursa 2 períodos na minha frente. Um abraço, Matheus Vieira. Um abraço, Matheus Vieira. E, poxa, eu estudei com ele no ensino médio. Desde lá eu meio que competia com ele. Ele não competia comigo, mas eu competia com ele, tá ligado? Caralho! Então ele já tava. Ele tinha entrado em 2000 e... Ele fez o Enem em 2019. Ele fez. Né? Ele fez qual? Eu fiz em 2019, eu acho. Pronto. Ele fez 2019, que foi quando a gente acabou o ensino médio. Eu não fiz o Enem em 2019, eu fiz só em 2020. Aí ele ficou 2 períodos na minha frente. Aí eu tinha feito o Enem, aí parece que eu tinha passado, eu não lembro exatamente quanto tempo foi entre isso, mas... aí eu cheguei pra ele, se tu puder me dar uma dica aí do teu curso, me fala. Aí ele falou, mano, estuda cálculo 1, e eu já tinha estudado antes, porque eu acho muito massa, cálculo 1 eu já tinha estudado lá desde o ensino médio. Eu gosto também. E programação. Aí beleza. Programação eu já tinha tentado, assim, porque HTML não é linguagem de programação, né? É linguagem de marcação. Mas HTML não é linguagem de programação, entendeu? não é linguagem de programação, cara. Quem acha que tá errado. É linguagem de marcação. É isso aí, exatamente. Causando polêmicas, porque eu tô ligado que ali na sala do Diacon tem escrito linguagem de HTML é linguagem de programação, sim. Eu discordo. Eita, poxa. Mas aí, qualquer um que pegar um giz consegue escrever naquele sala, então você não sabe a confiabilidade do cara. Não, então, mas eu não sei se existe um debate nisso. Se existir, então... Acho que não, HTML só vira uma linguagem de programação quando ele tá junto JavaScript, CSS e tal, que aí vira design, desenvolvimento web. Então... Eu também acho, Sim, voltando, eu tinha... Ele falou, aprenda programação. Eu já tinha tentado aprender HTML, aí eu, peguei uma noite, estudei um pouco de HTML, aí tem as tags do HTML, e muito massa. No dia seguinte eu esqueci tudo, porque o método que eu tava usando pra estudar era horrível. Aí beleza. Mas aí ele me falou, estuda C, que a gente usa C. Eu tinha tentado aprender Python antes de C, só que também é aquela coisa, eu comecei a estudar de noite e tal, sem muito método pra estudar, sabe? E acabou não funcionando e tal. Aí ele, aprendi C. Beleza. Peguei lá um vídeo na internet, de um canal, aliás, que eu gosto muito de estudar por ele, que ele sempre tem muito vídeo sobre programação, até cálculo 2. Eu estudei cálculo 2 por lá também. Free Code Camp. É onde eu aprendi... É em inglês o canal? Sim. É bilíngue, pô. Não, mas, programação 1, em geral, dá pra se assistir com conhecimento básico de inglês, assim, dá pra... Sim. Aí eu estudei por lá, tal, aprendi. Aí ele me falou, faz questão no Huxley, que é a plataforma que a gente usa. Aí eu comecei a fazer questão no Huxley. Comecei a fazer. Aí eu perguntava pra ele, o que tu aprendeu essa semana? Eu aprendi if e, sei lá, funções. Aí eu ia fazer umas questões de funções, um if. Aí a partir de um momento eu parei de perguntar pra ele, comecei a ir aprofundando. Aí eu cheguei em estrutura de dados. Cara, estrutura de dados foi um pouco mais difícil, velho, de aprender sozinho. Mas deu. Deu. O cara já tá passado já, monitor de P1 aí. É verdade, sou monitor de P1 agora. Monitor de P1. O cara é bom, mas eu acho que o esforço deve ser compensado, eu imagino. É bom, cara. É legal saber que, sei lá, que todo esse esforço que eu tô fazendo agora tá valendo a pena, tá ligado? Quer dizer, pelo menos até agora nas notas. Eu consegui tô participando de um projeto de pesquisa, voluntário e tal. E é divertido. E assim, legal. Já falando um pouco sobre o curso em geral, qual é a parte mais interessante que você acha na programação especificamente? Cara, eu acho que é só, solução de problemas. Eu acho que putz, cara. Eu acho que é... Cara, é o calor que eu adotei mesmo. Mesmo. Ótimo. Meu, sei lá, velho, é legal. Sei lá, eu não sei explicar. Eu sempre gostei de matemática e, matemática tem umas questões meio de solução de problema.
programação é mais ainda, tá ligado? Eles te dão um problema que você tem que pensar com uma lógica, baseada na lógica do computador, que eu já acho da hora, não é uma lógica, diferenciada, tá ligado? Às vezes varia de linguagem, mas em geral a lógica de programação é uma só, no caso. Em geral, sim. Em geral, sim. Aí, eu acho isso muito massa, tá ligado? Eu não sei, você pensar como o computador, vai proceduralmente. Isso é muito massa. E aí você pensar, se eu fizer isso, antes daquilo vai acontecer tal coisa. Desde que eu comecei, eu sempre acho isso muito divertido, tá ligado? Testar combinações, tudo mais. É o meu, desculpa. É o seu. Eu pensei que era o meu é igual. E você, cara? Como é que você acha? Solução de problemas aí. Não tem outra. É isso, tá ligado? Principalmente porque você não tem uma fórmula a ser seguida. É verdade. Você tem toda uma linguagem que você entende como funciona. Você pode mandar diversas ordens para o computador fazer. É literalmente um algoritmo. Um algoritmo é literalmente um conjunto de passos que você realiza para fazer alguma coisa. E você literalmente tem um conjunto de ordens que você manda o computador fazer, que o computador consegue entender com a parte de aritmética do próprio hardware do computador. E com essa linguagem, com essa lógica que você usa, você pode fazer vários comandos para resolver diversos problemas, tá ligado? E desde a escola, quando fazia matemática, eu estudava matemática e tal, às vezes os problemas eram sempre os mais interessantes. Era sempre muito melhor você resolver um problema, porque você conseguia enxergar todo um contexto por trás. Você conseguiria enxergar, obviamente, não sendo um problema do Joãozinho tinha 300 laranjas, então... Pedrinho tirou 37. Quantas laranjas ficou Joãozinho? Mas problemas que você pensa em, talvez isso aconteceria na vida real, tá vendo? Coisa que, às vezes, quando a gente se aprofunda muito na matemática básica, quando vai pra uma Bhaskara, uma coisa assim, o pessoal reclama, pra que eu uso Bhaskara na vida? Você descobre, quem fizer engenharia vai descobrir uma hora para que você usa a Bhaskara para certas aplicações aí. Mas resolução de problemas sempre é o mais top de todos. Não tem como. É verdade. Porque, não sei, cara, dá uma emoção. Você se sente meio útil, assim. Eu fico, caramba. Porque não é uma coisa que, tem uma fórmula pronta. Isso é o legal de programação. Tem, várias formas de tu resolver um problema específico, sabe? E aí, as provas de programação geralmente são feitas no Huxley, né? Pelo menos as de programação 1. E tem o algoritmozinho de pegar cola. É interessante, porque eu não sei, exatamente como o algoritmo funciona também, mas é interessante que não é, nome de variável. Se tu mudar o nome de variável, o algoritmo não pega. O professor de estrutura de dados, o professor Márcio, ele tinha falado um pouco de alguns algoritmos para pegar esse tipo de cola e, cara, é interessante, porque tudo se baseia no fato de, se o algoritmo não vai pegar, se tua lógica é, um pouco diferente dela, assim, como você escreve o código e tudo mais, tudo é diferente, tudo de, meu código pro teu é diferente, basicamente, sabe? E acho essa parada legal. E é muito raro você chegar e ter dois códigos iguais. É muito raro. Eu lembro de um caso, eu não lembro, me contaram de um caso que aconteceu, principalmente nos primeiros momentos assim de P1, era uma turma, eu não lembro, mas me contaram que deu esse problema, mas porque nos primeiros momentos de P1 você aprende o Hello World, o printf, basicamente o scanf e que é a função de printar na tela e escanear também algo que o usuário venha digitar, e também o if else, né, que é a condicional. Se isso acontecer, faça tal coisa. Se isso acontecer, base da lógica. A base da lógica é isso. Você vai fazer alguma coisa caso outra coisa aconteça. É literalmente o mod exponent, se não me engano. Aí, a aula de lógica aí. Mod exponent. E aí... me perdi aqui no raciocínio. O que eu tava falando? Você tava falando sobre um caso, quando você estudava... Sim. Aconteceu um caso em que os dois códigos ficaram muito parecidos, mas isso porque nos primeiros momentos do curso você vê poucas funções, então você não tem uma gama de possibilidades para usar. Mas quando você chega em estrutura de dados, por exemplo, você tem uma grandeza de ferramentas ao seu dispor que você herdou de programação 1,
que você vai aprender ainda mais em estrutura de dados, porque você vai ter lá as listas, as filas, os árvore, gráfico. Cara, simplesmente não tem como dar um cópia. Se for isso aqui é porque alguma entidade superior quis que desse aquilo, tá ligado? Você... Um bagulho tão absurdo assim que você pensa, não, cara, eu acho que você deveria aceitar isso, tem alguma coisa por trás aí, alguma coisa mística por trás aí, cara. Isso que eu acho interessante, porque vem da sua cachola. Sim. E eu acho que programação foi a matéria em que eu mais consegui... a matéria em que eu mais consegui focar. Um momento em que você... Eles chamam isso na neurociência e na psicologia de estado de flow. O fluxo, eles chamam, né? Tem outros nomes, dependendo de alguns esportes que alguém faz. Os atletas chamam de outros nomes isso. A barreira, alguma coisa assim. O pessoal tem nomes assim pra isso. Mas é basicamente um momento em que você tem um foco muito grande que parece que o tempo e o espaço não faz mais sentido. Você só está focado em uma coisa específica e é fazer essa coisa. Aí você meio que disponibiliza muito mais energia e muito mais atenção em uma coisa só. E, cara, prova de P1 é isso, cara. É isso, porque você, no máximo, você para pra ir no banheiro quando a bexiga tá lá no talo já. Pô, você não para pra pensar. Tem uns negócios assim, uns códigos que eu fiz na prova de P1 que até hoje eu não entendo. Se eu parar pra ler o código... Rapaz, eu não entendo isso aqui e tal, isso aqui, mas na hora fez sentido e na hora funcionou, tá ligado? Então eu resolvi o problema. Obviamente não é a programação inteligente. Na programação inteligente você tem que colocar anotações, porque na maioria das vezes não é só você que vai olhar um código na maioria das vezes. Então você tem que fazer um código legível. Mas para uma prova de programação 1, não é nem adianta falar, cara, que você eu faço bonitinho na prova de programação 1, porque, cara, você tem um tempo limite, esse tempo é curto. Mesmo que sejam 2 questões. Já teve prova com 3 questões de programação, você teve prova com 2 questões. Mesmo que seja uma prova com 2 questões, o tempo é curto, porque programação é extenso. Eu acho que esse ponto é interessante, porque assim, às vezes tem coisas que são tipo as boas práticas e tem coisa que é opção. Geralmente, tipo, a boa prática é você, por exemplo, não botar... 2 comandos numa mesma linha, tipo, alguma coisa ponto e vírgula, outra coisa ponto e vírgula na mesma linha. Às vezes você tem que deixar um embaixo da outra, mas tem outras coisas que é opção. Não é bonito, né? Pro computador não faz diferença, mas pro ser humano então. Estranho. Coisas simples deixam um código mais legível. Tem a questão da opção também, que é tipo, onde você deixa as chaves. Tipo, você bota a tua função aqui, né? A função aqui, chaves aqui ou chaves embaixo? Eu boto aqui. Onde que você bota? Eu boto embaixo. Eu boto embaixo. Eu boto embaixo. Eu não consigo ver aquela chave voando ali. Então. Mas é uma coisa que tipo, é mais opção, porque isso aí não impacta muito na legibilidade do código. Uma coisa que eu vejo muito é variáveis de nome tipo X, Y, Z. Mas o que é X, Y, Z? Tipo, Existem contextos, né? Existem contextos, geralmente você usa isso pra coordenada, mas quando você tá usando coordenada, às vezes você tá usando tipo, uma matriz. Aí é mais fácil linha e coluna ao invés de tipo, XY, sabe? E eu ia falar mais alguma coisa. Era sobre a prova, lembrei. Cara, quando eu fazia minhas provas de programação 1, engraçado, porque eu lia a questão e eu ficava tipo lendo meio que em voz alta, mas eu não ficava pronunciando as palavras. Eu lia tipo rapidão assim. Aí eu ficava no meu quarto, tipo, com a porta fechada, com o meu café ali do lado, eu codando aí, tipo, int, não sei o que, ia falando igual... Ditando tudo. Caraca, ditando. Bicho. Porque, sei lá, pra mim é como funciona a parada, tá ligado? E nem sempre era o código mais bonito. Eu fazia ali na hora, tipo, o que vinha na mente, né? Porque geralmente você faz o código e depois você tenta limpar ele. Certo? E... foi assim que funcionou num projeto que eu fiz de criptografia, em matemática discreta. Você chegou a fazer esse projeto? Cheguei. Pronto. Você fez em que linguagem? O pessoal fez em Python. Eu tentei ajudar do jeito que eu podia lá, mas como não tenho muito conhecimento de Python, vi C, né? Então eu tentei pelo menos estudar a linguagem para ajudar eles em alguma coisa e aproveitei e fiz logo um PDF explicando criptografia RSA e tudo mais e tal. A gente fez em Python também. Fez um bom projeto. Eu lembro que esse projeto ele foi dado em partes. Não era criptografia RSA completamente.
era tipo assim, não, você vai ter que fazer, a gente estudou, por exemplo, o quê? Sei lá, algoritmo de Euclides, você tem que fazer um programa que tivesse só o algoritmo de Euclides. Sim. E um programa que tivesse só o teorema chinês e o resto. Eu lembro que eu fiz em C o algoritmo de Euclides, inclusive foi na época em que eu não tinha aprendido ainda... Ponteiros. Array. Eu não tinha aprendido Array, Array ainda. E aí eu corri atrás de aprender Array. Não tive como esperar o professor de programação entregar o conteúdo de Array. E aprendi Array e usei Array pela primeira vez nesse projeto. E eu aprendi Array usando esse projeto, testando e vendo os valores e tal. Eu acho que essa dinâmica Interdisciplinar, né? de teste. Dinâmica de teste de você, tipo assim, eu vou fazer um negócio aqui tal, aí você testa um valor e tal, mas aí testa um caso, aqui testa o outro, cachorro. E basicamente no The Huxley, que é o software que a gente usa para fazer as listas de programação e tudo mais, ele funciona desse jeito. É basicamente casos, testes que poderiam dar problema se o seu código for incompleto. Às vezes o seu código ele é bom, mas ele só é bom em certos casos, então ele não é um código válido ainda. O que você quer ser o melhor possível, o mais eficiente possível e que resolva o problema na sua completude, tá ligado? Você não pode chegar, por exemplo, programando um sistema para alguma empresa ou qualquer coisa do tipo, e em um caso específico de uma pessoa aleatória que chegou para cadastrar nesse sistema, o sistema dê algum bug, alguma informação. Isso pode, sei lá, tirar uma vida, dependendo de onde você está colocando esse sistema. Então, é um conceito bem importante de testar casos. No Huxley, quem nunca, né, passou aquele perrengue de, tipo, você envia uma submissão na prova, aí fica girando, aí você fica olhando pro negócio assim, girando ali. Aí você fica esperando quando você vai ver dar vermelho. Putz, por quê? Aí você vai ver os casos teste. 10 casos. 9 verdes, 1 vermelho. Você fica, cara, velho, que caso é esse, cara? Aí você tem que ficar lendo o inteiro. É triste. E é um caso muito específico de um caso. Quantas vezes, ainda nos primeiros momentos de programação 1, você tinha a questão do como é? Do maior que, maior igual a que e tal. E isso me quebrava demais, porque às vezes eu colocava maior que tal número, menor que tal número. Só que aí na outra que eu tenho que colocar menor que é para não chocar um número valer para duas condições. Duas condições que às vezes dava certo dependendo da ordem de condição, mas estaria errado em outro caso. E você procurar rodar o código inteiro várias vezes, lendo e relendo. Você tem que colocar, sei lá, meus códigos mesmo, se você for olhar a prova, ele é cheio de printf em cada lugarzinho, assim, em cada função, em cada condição. E na hora de fazer a prova, eu só coloquei, tipo assim, printf tal coisa. E aí, quando eu queria apagar o printf, eu só colocava o barra, virava nota e entrava de boa, não dava problema no The Huxley, tá ligado? É a forma de você debugar sem uma ferramenta de debug. Cara, eu até hoje não aprendi como é que faz debug no VS Code, porque tem um bagulho específico pra você fazer debug. Tem várias ferramentas de debug, deve ter umas extensões a mais no VS Code. Eu nunca aprendi, velho. Eu sempre usei os printf. Mas você nunca aprendeu porque ninguém quis te ensinar, cara. É porque eles querem fazer você passar pelo aquele sofrimento de olhar o código. Porque senão você não vira um programador decente. Vai ficar... programador faz isso, né? Vai ficar o quê? Dependendo do código? Dependendo do programinha te ajudar? Pô, aí é complicado. Principalmente quem programa mais próximo de linguagem de máquina, Assembly. Daria uma olhadinha. Cara, eu nunca parei pra ver, assim. Eu já vi um código de Assembly e, tipo, porra, tu mexe com o quê? Com registrador, tá ligado? Umas paradas, tipo, mano, tu não mexe com registrador em linguagem de programação. Você mexe com endereço de memória às vezes, tipo, em C. Tá? Ponteiro, então. Mas registrador não, tá ligado? Tipo, isso é muito baixo nível, é muito próximo do hardware. É muito próximo da máquina. Tipo assim, só pra ficar mais baixo nível ainda, só falta você escrever em 0 e 1, tá ligado? Aí complica. É complicado, mas é uma demanda no mercado, né? Querendo ou não, se você quiser fazer um computador, meu amigo, você tem que ter um mínimo de, né? Existem aplicações pra isso hoje em dia. Mas, falando um pouquinho não só mais da programação, da parte que você entende que é a computação do curso, cálculo, bicho. O grande monstro que... reprovei em cálculo 5 vezes. Você não vai conseguir passar em cálculo. Chega os calouros
Os veteranos tudo, olha, já pagou o cálculo. Fica secando os cálculos, já pagou o cálculo. Os caras E falam... o cara reprova por medo. O cara nem faz nada, não faz lista nem nada. E fica tipo, vou pagar só em cálculo. Eu acho que... adiantando um pouco, eu acho que assim, essa parada do veterano falar aí, cálculo é muito difícil, você não vai passar, é uma parada meio vacilo, tá ligado? Eu acho vacilo, eu acho duvidoso da sua índole se você faz isso, tá ligado? Você vai pagar cálculo e programação no mesmo período, você não vai passar não. Vai passar. Pois é. É tipo... É um cara que não tem uma mente, pelo menos um mínimo de uma autoestima, uma autoconfiança, ele vai simplesmente acreditar, vai na onda e tal. Ó, esse cara tá aqui há mais tempo, ele conhece e tal, ele não pega o desafio pra saber se ele é capaz. Imagina assim que você tá, tipo, em cálculo 1, o cara já te falou que tipo, é muito difícil, e você não vai passar, e você fica, não, beleza, vou tentar. Aí no primeiro momento que você sente uma dificuldade, você tira, sei lá, uma nota ruim, que não é o fim do mundo, acontece, todo mundo tira nota ruim alguma hora. Pô, você pode fazer a reavaliação, mas às vezes o cara só, tipo, desiste. Não, vou fazer o próximo período, porque esse aqui não dá, esse aqui tá muito difícil pra mim. Sendo que não, cara, cálculo 1, você se atentar pra... Assim, o meu pessoal, o meu conselho que eu daria é... Cara, estuda pelo James Stewart, leia o livro, que, cara, pra mim é o melhor livro de cálculo. Eu também não li muitos, né, tipo, 2, mas... Que é o que usam, é o James Stewart mesmo pra né? Quando eu paguei, o meu professor, ele deu um Steinbruch, esqueci agora o nome que é esse, mas sim, mas eu estudava pelo Stewart. Cara, não tem muito segredo, assim, é uma matemática nova, querendo ou não. Infelizmente é nova porque você não tá preparado a base que você vem da escola. Né? Dificilmente você viu cálculo, alguma coisa envolvendo limites e derivadas. Talvez só a noção, sabe? Mas não é uma coisa que geralmente é dada nas escolas e tal. E acaba te espantando quando você, o que é uma derivada? Aí você fica escutando, os caras, não, mas tirar derivada é difícil, não sei o que. Você já fica coisado. Você não sabe o que é uma derivada, aí você tem notação nova. Tipo, Cara, no ensino médio eu acho que você nem chega a ver, tipo, notação matemática nova. Aí quando você vê uma integral, um ddx, você fica, tipo, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Fica assustado. Mas, tipo, a gente aprendia notação nova meio que cada mês, tá ligado? No ensino fundamental. E cara, não é tudo isso. Só que você tem que se dedicar, igual qualquer coisa na vida. Se dedicar. E às vezes realmente acaba ficando um pouco pesado pra, tipo, por exemplo, eu não trabalho, sabe? Eu não preciso trabalhar, felizmente. Então eu consigo dedicar, tipo, o meu tempo inteiro basicamente pra estudar, sabe? Tem gente que não pode fazer isso. Mas se você cara, com força de vontade o suficiente, dá pra passar dos dois. E assim, dois. Não é esse bicho de 7 cabeças. Assim, você pensa, mas tem que se esforçar, mas não tem que se esforçar, tem que se esforçar muito. Não. Cara, se você parar pra responder uma lista de cálculo 1 sozinho, assim, primeira tentativa de responder um negócio, você talvez não consiga. Vai pedir ajuda pro monitor, vai ler o livro, vai ver a resolução do problema, pega um exemplo, vê inteiro o processo, como é que funciona e tal. Deve tentar fazer outra. Quanto mais você fizer sozinho, melhor você vai fazer. E às vezes na terceira tentativa que você fez, que você viu uma questão, um cálculo para se fazer, você fez a terceira, todinha, sozinho, sem ajuda de ninguém, e tava certo, cara, você faz o resto da lista, tá ligado? Do mesmo assunto eu me refiro. Você responder uma questão inteira de, sei lá, A, B, C, D, E, F, G e limites, por exemplo, você vai fazendo. Você entender os passos do limite e tal. A única questão que o cara tem que se ater muito, principalmente quando vai pagar cálculo 2, que vê integral, vê séries e tal, é que existem muitas verdades matemáticas que não estão na sua cabeça, mas deveriam estar. Principalmente com trigonometria. Você tem que lembrar que o seno é igual ao seno de não sei o que. Tem expressões que ajudam na hora de você resolver o cálculo que você não lembra, porque não foi algo muito bem martelado na sua cabeça. Às vezes porque você só, tipo, você não tem muito interesse nessa coisa, tipo, pra que eu vou usar isso? Justo. E assim, não existem questões feitas pra você errar, porque tem questão de cálculo 2 que nem matemática certa. Porque é um nível de sacanagem muito grande com o cara botar umas questões assim. Tem questão que você fica horas olhando pra questão, você fica tendo pesadelo na questão. Tem uma questão específica que eu vi,
E até hoje, acho que já faz uns meses que eu vi ela e até hoje eu fico, meu irmão, como é que resolve isso? E eu procurei na internet, só que eu não acho, tá ligado? Eu não acho a resolução dessa questão, eu tô tendo pesadelos com essa questão. Não acho, eu só quero responder ela. Estou esperando algum momento que eu vou ter a ideia, um momento do ahá pra poder resolver. Eu ia falar sobre essa questão do, pra que eu vou usar isso? Eu acho que é um ponto filosófico interessante, né? Que às vezes na escola a gente pensa muito na utilidade do conhecimento. Isso aqui é um pensamento um pouco mais filosófico. Vamos ver, eu tô curioso no que você pensa. Eu pessoalmente não acho que, tipo, a gente não deva aprender coisas que a gente nunca vai usar. Por exemplo, Bhaskara, equação do segundo grau, como resolver uma equação do segundo grau. Cara, existem ferramentas por aí que resolvem pra gente, sabe? Mas eu acho que só de você entender a ideia, tipo, a ideia ao redor, já, tipo, expande a sua mente pra outros problemas ou qualquer outra coisa, por mais, tipo, não relacionado que pareça ser. O que você acha? Cara, essa questão eu acho interessante no quesito de que eu concordo com o que você falou, que é importante você entender a ideia, principalmente porque muita gente sabe fazer Bhaskara, mas não sabe o que é Bhaskara, como funciona Bhaskara, para que serve Bhaskara, e só sabe o que é A, B, C, sabe a formulazinha de Bhaskara e fica por isso mesmo. Isso eu vejo um problema grave porque você não está entendendo matemática. Você está decorando fórmula. É verdade. E você não está aprendendo nada com isso. Sobre aprender Bhaskara, até certo ponto eu concordo com você que a gente não deveria aprender o que a gente não vai usar. Não, eu não falei isso. Não foi isso que você falou? Não, eu digo que a gente deve aprender coisas mesmo que a gente não vai usar. Ah, sim. Então meu ponto era, a gente não deve aprender coisas que a gente não vai usar, só que existe um limite. Porque, por exemplo, no ensino médio, você não decidiu o que você quer fazer da sua vida ainda. Então, apresentar um conceito de tudo um pouco é importante para você entender tanto o que você quer fazer. Às vezes até a vida acadêmica, né, para a pessoa, e a pessoa não vai fazer a faculdade, encontrou o seu sonho em outro lugar que não precisa de uma formação e tá tudo bem. Aí a pessoa escolhe, é da escolha dela, da opção dela. Porque, por exemplo, mas tem a ferramenta que faz a Bhaskara para mim e tal. Beleza, mas e se você for o cara que faz a ferramenta? Esse é o ponto. Você não vai ter que só saber fazer Bhaskara, você vai ter que saber também como programar, como fazer, se for um site, você tem que aprender a fazer o site, ou arrumar um cara que sabe fazer um site, entendeu? Então, não é assim, simplesmente, eu não vou usar. Você sabe se não vai usar? Sabe se não vai usar? Beleza que você não vai acordar de manhã, 7 da manhã, comprar um pão, me vê aí, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0 de pão. E aí o padeiro vai ter que fazer a conta bonitinha lá, vai contar o x1 e o x2, você vai... Beleza, cara, mas você quer o quê? Você quer 6 ou menos 3, tá ligado? Exato. Você quer... Aí ele vai pensar, não existe pão negativo, né? Então acho que ele quer 6 pães aqui no bagulho. Então ele... Beleza que não vai ser assim, mas quem sabe se você não vai trabalhar futuramente com isso. Então eu acho que a forma como a matemática é apresentada na escola é a parte principal. Fazer as pessoas entenderem o conceito e a ideia é importantíssimo. E tem um criador de conteúdo do YouTube que eu sigo, é Universo Lúdico, se eu não me engano, ele é professor de Física e Matemática. Universo Narrado. Universo Narrado. Obrigado. Felipe Ghisoli. Isso. Tive aula com ele no meu cursinho online que eu tinha falado. Ele era meu professor de física. Que honra, velho. Pois é. Muito bom. Cara mineiro, né, velho? Ele fala assim, né? Ele fala bem assim. Cara mineiro. Pô, ele é muito bom, cara. Muito bom, cara. E, tipo, ele falou uma parada que eu concordei pra caramba. Você tem que ensinar as pessoas na escola a matemática. Você tem que ensinar a matemática não como assuntos isolados, porque não são. Verdade. E quando você vê, sei lá, na sua escola, na matemática básica, você vê aquela função do primeiro grau, função do segundo grau, você vê como um assunto separado. E quando você vai, sei lá, você vai aprender... Não sei, cara, polinômios, por exemplo, na escola. Você não vê função. É raro você ver função, você vê os polinômios, divisão, multiplicação e tal. Aí você vai ver cálculo 1 e você descobre que tudo é uma função. Tudo é uma função. É um valor y sempre está em função de outra coisa que é outra variável. Principalmente quando você vai para programação, que vem muita ideia de variável, fica muito forte na sua cabeça. O problema é que as pessoas não estão pensando em matemática, elas estão pensando em fórmulas, estão pensando em coisas para decorar e passar numa prova. Não é o método mais efetivo e você chega na faculdade e não lembra de nada, basicamente. Tipo,
Pra que eu vou usar função na minha vida? Aí você chega em programação e tem as funções lá. E, cara, as funções de programação, elas são, tipo, quase que idênticas às de matemática. As de matemática que a gente vê no ensino médio é, tipo, um parâmetro. É um valor real, X. Mas as de programação, elas podem também ser de um valor real X, ou pode ser de um valor real e um inteiro. Um inteiro e uma string. E se tu souber como funciona uma função matemática, você vai saber como funciona uma função de programação. Então, tá aí, sabe? É uma forma de, tipo, tu expandir como você pensa. E isso, eu imagino no cérebro, assim, o conhecimento, ele se forma como se fosse uma árvore. É assim que eu imagino no cérebro. Você tem uma raiz e se expande, vai para várias direções, só que ela ainda está ligada à raiz. O que eu sinto do ensino normal que é passado nas escolas são pequenas raízes sem extensão que ficam no seu cérebro. E você cuidar de uma planta só, pense só, cuidar de uma planta só é muito mais fácil do que cuidar de várias pequenas plantas. Demanda muito mais atenção, você tem que se mover de um lugar para o outro e tal. E algumas plantas vão morrer, é inevitável. Ou função eu penso dessa forma. Assim é o conhecimento. Se o conhecimento estiver ligado, se você tiver uma noção do que é conhecimento e pensar, não, porque esse conhecimento de função que liga com geometria, que liga com cálculo, que liga com polinômio, que liga com não sei o que. Você tem a função como centro de tudo, como uma raiz, por exemplo, pensando matematicamente. Então você vai, a partir da raiz, você vai intuitivamente chegar em outras conclusões muito mais facilmente e isso vai fixar muito mais. Porque quanto maior essa raiz que você vai construindo na sua cabeça, a raiz do conhecimento, nessa metáfora que eu estou usando, mais difícil é a árvore cair, mais difícil é a raiz morrer, porque ela está muito grande, ela está muito bem desenvolvida. Então acho que pensar matematicamente é isso. Para vir para o IC, para vir para a computação, qualquer coisa de computação que tenha, até matemática mesmo, você tem que pensar no conhecimento como algo que estende e não coisas isoladas, porque nada é isolado. Nada é isolado, nada é uma neblina, sabe? Tipo, existem conexões muito bem definidas entre os assuntos e a importância deles e tal. E reconhecer isso é muito importante para você entender as matérias de exatas. Às vezes não tem uma relação direta, mas você consegue fazer relações, tipo, com analogias, sabe? Era uma coisa que funcionava comigo para, por exemplo, sei lá, biologia, porque eu nunca fui muito bom em biologia. Eu nunca fui muito bom em biologia. Então, aí eu tentava fazer alguma analogia com funções, alguma coisa assim de matemática que eu já tinha mais facilidade, sabe? Eu não fazia isso não. Eu não fazia isso não. Então, se você olha para o Vini e pensa, cara, estranho, velho. O cara pensava em função, velho, no ensino médio. Pode ficar tranquilo que eu não fazia isso não. Pode vir para cá que vai ser acolhido e principalmente, acho que não só essa questão do conhecimento prévio que você tem e também do esforço e da forma como você estuda, como você enxerga o conhecimento, muda a forma como você faz o curso em geral, mas as pessoas também são. Eu acho que as pessoas têm papel fundamental no IC, porque como o curso, qualquer curso de exatos, assim, dependendo de onde você for, acho que, sei lá, uma exceção deve ser o ITA, porque o pessoal sai antes, porque não passa na prova, né? Só os caras que estudam mesmo e entendem do assunto que conseguem passar e entrar e tal. Mas qualquer curso de computação, matemática e tal, qualquer curso de exatas vão ter poucos formandos. Sempre tem poucos formandos. Você vê assim, o quadro de formandos do ano de 2017 são 6 pessoas. Era o mesmo, que no SISU, abrindo, quantas vagas para engenharia? Se não me engano são 20 vagas, 25 vagas? São 30. 30 vagas. Um curso de engenharia que o SISU abre 30 vagas, só vai se formar 6 pessoas. Então assim, é muita gente saindo, às vezes descobre outra coisa, às vezes desiste porque é muito difícil, porque tem uma crença limitante na cabeça que meio que, eu não consigo, não entendo cálculo, não entendo programação, isso aqui eu vou deixar só de lado, eu vou fazer outra coisa. E cabe a cada um pesar isso aí, mas quem dá oportunidade à matemática, a aprender matemática de fato, a expandir o conhecimento, vai abrir. E eu tenho certeza que muita gente aqui no IC, falando do IC, né, porque é onde eu tenho a interação social maior, as pessoas vão segurar a sua mão, as pessoas vão te ajudar, as pessoas estão na mesma situação que você. Se você está quebrando a cabeça com cálculo, com programação, pode ter certeza que o seu coleguinha que senta do lado de você, senta do seu lado, ele também está quebrando a cabeça com cálculo e programação. Então quando junta os dois e pensa, peraí, vamos entender isso aqui? Não, eu tive esse insight aqui
e eu entendi por esse jeito. Aí chegou outro falando, não, realmente, mas você viu isso aqui, não sei o quê. E nessa discussão de debate e tudo mais, tem uma coisa cooperativa, você vai criando um conhecimento muito mais sólido e até formando mais amizades. Engana a pessoa que acha que o curso de computação é você ser antissocial, porque você tem que interagir com as pessoas, senão, cara, é difícil você passar as coisas sem ter que interagir com as pessoas e ouvir diferentes opiniões sobre as coisas e visões diferentes sobre o mesmo exercício, sobre a mesma ideia. É como a gente estava falando, programação cada um pensa de um jeito, e às vezes você vê como a outra pessoa pensa, te dá uma ideia diferente, alguma solução para algum problema que você estava tendo, e essa é a parte legal da programação em geral, né? Não só programação, mas sei lá, acho que trabalho em equipe. Quer dizer, os trabalhos em equipe que a gente fazia no ensino médio não são só, ai que chato, trabalho em equipe, não, é realmente ensinando a gente a como pensar em conjunto, né? Unir as forças para resolver algum problema. Porque a sociedade, ela se formou pela união, pela cooperatividade, sabe? Virou filosófico. Filosófico pra caramba. Assim, você vê, por exemplo, o Elon Musk como o cabeça da SpaceX, não foi ele que construiu o foguete, que programou o software para levar o foguete à Lua, não foi ele que treinou os astronautas. Beleza que ele é uma cabeça importante, ele é tipo assim, ele está ligado a outras pessoas importantes que estão ligadas a outras funções importantes. E o esforço de todas essas pessoas formam um grande feito para a humanidade. A viagem ao espaço e toda essa história de eita, eu vou levar os seres humanos para Marte um dia. Então, é na cooperatividade. Engana aquele que acha que vai conseguir viver a vida sem interagir com as pessoas. Aquele que vai conseguir fazer tudo sozinho. Não vai. Se você pretende fazer uma mudança na sociedade, você não faz sozinho. É verdade. Qualquer mudança que seja, você não faz sozinho, sabe? Até se você quer fazer uma obra de caridade só por você, essa sua noção de caridade, de querer ajudar as outras pessoas, ela não necessariamente veio de você. Outra pessoa ajudou você a ter esse pensamento, que você tem que ser uma pessoa caridosa, que tem que ajudar as outras pessoas. Então, a sociedade, o ser humano, ele é cooperativo. Ele é... Apesar de existir a individualidade, eu acho importante separar a individualidade entre os seres humanos, os indivíduos de fato, mas são indivíduos que trabalham juntos para conseguir uma coisa muito maior. É assim que é a sociedade. É assim que vai funcionar. Uma nota positiva, né, aqui no LaCast. É verdade. Mas aí... Qual é o horário? 12h31, Mas acho que já deu 1 hora de podcast aqui, eu acho. Tem um tempo bom já. Tem um tempo de podcast, então a gente vai se despedindo, até porque tem que almoçar, né? O Rio fecha daqui a pouco, fecha umas 2 horas, então a gente tem que pegar fila. Eu vou ter que correr pra pegar meu ônibus também. O cara tem que vai embora, mas é isso aí, muito obrigado a você. Quer falar mais alguma coisa? Não, cara, acho que eu tô de boa. Só segue a gente aí pra mais podcasts, né? Mais episódios. Spotify, YouTube. Procura o Instagram da Lacomp, a Lacomp da UFAL especificamente. Eu sei que tem outras Lacomps por aí. Primeira vez que eu procurei Lacomp no YouTube veio de outro estado, era uma coisa completamente aleatória assim. Também envolvido com computação, mas procura lá, Lacomp UFAL no YouTube, você vai encontrar o canal da Lacomp. Se você está assistindo isso é porque ou você está no Spotify ou você está no YouTube. Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, fala o que você achou da discussão, o que você está achando do podcast, o que você está achando dessa nova cara do podcast, essa sala maravilhosa que estamos falando aqui. Tem alguma sugestão pra gente, alguma crítica construtiva, qualquer coisa que seja. Xingamentos são nossas pessoas, pode colocar nos comentários, cara, eu não tô nem aí, tá ligado? A gente vai colocar. De preferência sejam educados nos comentários, mas se não quiserem ser, cara, porque a internet é a internet. A internet. Você não pode depender muito das pessoas, você não pode confiar muito nas outras pessoas, é esquisito. Mas muito obrigado a você, querido ouvinte, que está ouvindo agora esse LaCast, essa nova temporada. É muito bonito falar temporada. Nova season. Cara, uma season. Cara, uma temporada. Você tem uma outra temporada porque aquilo tá se renovando. É aquilo que é novo, é um negócio diferente, é um negócio que veio pra complementar, tá ligado? Eu tô muito feliz de fazer isso aqui, cara. Esse projeto é show de bola, velho. Simplesmente. Muito da hora. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Meus caros, nós vamos nos organizar direitinho. Ainda vamos fazer algumas mudanças por aqui. Vamos ver como vamos testando e vendo o que fica melhor. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E um forte abraço pra vocês, meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes maravilhosos. E
Até a mais. próxima.